Existem prisões na Rússia que são mais temidas pelos criminosos do que a própria sentença de morte. Imagine só estar preso no meio do Círculo Ártico, onde cada dia parece um castigo sem fim. Aqui, os criminosos mais perigosos, desde assassinos em série até terroristas, são mantidos e quase não têm esperança de liberdade. Então vamos explorar o mundo sombrio dessas prisões. Mas antes de começarmos, que tal deixar um like neste vídeo? Isso já é uma grande coisa para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado, e agora vamos começar. Imagine uma prisão que é mais temida do que a própria sentença de morte. Na Rússia, existe um lugar onde os criminosos são jogados e nunca mais conseguem sair. Este lugar é chamado de Polar All Fighter, uma prisão localizada no meio da parte mais fria do país, bem ao norte, perto do Círculo Polar Ártico. A Coruja Polar, ou oficialmente conhecida como Colônia Penal número 18, está localizada no Karpi, no distrito autônomo de Yamalo-Nenets. Fica ao lado do rio Sobe e é cercada por neve sem fim. Este lugar é uma das poucas prisões de segurança máxima da Rússia. É aqui que são colocados os criminosos mais perigosos e temidos. Desde assassinos em série até canibais ou pessoas condenadas à prisão perpétua. Durante a época da União Soviética, o local foi usado como parte dos campos de trabalho forçado, onde os prisioneiros eram obrigados a trabalhar em projetos pesados, como a construção de ferrovias. Mas em 2004 foi oficialmente transformado em uma prisão especial apenas para aqueles que cumprem prisão perpétua. Atualmente, ela tem capacidade para acomodar mais de 1.000 pessoas, mas todos que estão aqui praticamente não têm mais esperança de liberdade. No entanto, a viagem até chegar à Coruja Polar é extremamente difícil. É preciso primeiro viajar de trem de Moscou até a estação mais próxima, e isso leva mais de 2 dias. Depois, ainda é preciso percorrer vários quilômetros de ônibus antes de chegar à própria prisão. Só na viagem em si, você já sente o isolamento e a distância desse lugar da civilização. Dentro da prisão, tudo é estritamente controlado. Os presos ficam trancados em pequenas celas feitas de paredes grossas e ferro. O tempo deles fora das celas é limitado e conversar com os outros quase não é permitido. O regime especial rigoroso da prisão foi projetado para impedir qualquer tentativa de fuga e para quebrar o espírito dos prisioneiros. Além disso, o clima neste lugar é extremamente frio. No inverno, as temperaturas caem a níveis que são difíceis de suportar para os seres humanos. Mesmo com o sistema de aquecimento interno, há muitos relatos de que ele não é suficiente para aliviar o frio intenso. Para as pessoas presas aqui, cada noite parece uma punição interminável da natureza. Além do frio, o maior sofrimento para os prisioneiros é a extrema solidão. É difícil para as famílias chegarem aqui, por isso a maioria dos prisioneiros quase não recebe visitas. A conexão deles com o mundo exterior vai se perdendo aos poucos, até que desaparece completamente. Por causa disso, muitos deles morrem dentro da prisão e acabam sendo enterrados no cemitério próximo ao local. Na verdade, as famílias deles nem sequer buscam os restos mortais, talvez pelo peso dos pecados deles ou pela distância extrema do lugar. Para os criminosos na Rússia, a sentença de ser enviado para a Coruja Polar é considerada pior do que a morte. De acordo com alguns relatos, muitos presos dizem que prefeririam acabar logo com a própria vida, do que sofrer todos os dias nessa prisão fria e isolada. Enquanto isso, na frente da prisão, há uma grande estátua de um corvo, um símbolo que parece servir como um aviso. Para quem vê isso, pode parecer apenas uma decoração comum, mas para os prisioneiros, essa estátua é um lembrete de que eles nunca mais vão sair dali. Um dos prisioneiros mais conhecidos da Coruja Polar é Alexander Pichushkin, mais conhecido como o assassino do tabuleiro de xadrez. Ele ficou conhecido como um dos serial killers mais cruéis da Rússia moderna. O plano dele era matar pessoas suficientes para preencher todos os quadrados de um tabuleiro de xadrez, ou seja, 64 vítimas. Por isso, ele foi condenado à prisão perpétua após ser considerado culpado pelo assassinato de 48 pessoas. Pichushkin é conhecido por sua arrogância. Quando os jornalistas lhe perguntaram o que faria se fosse libertado de repente, ele respondeu: "Primeiro, eu mataria 2 pessoas e violaria uma mulher."
mas sua postura mudou quando chegou ao Coruja Polar. Depois de experimentar o frio extremo e o isolamento interminável, ele admitiu que preferia morrer a continuar lá por mais tempo. Além dele, outro prisioneiro levado para a Coruja Polar foi Rasha Kolaev, o único sobrevivente do grupo terrorista que atacou uma escola em Beslan. Esse ataque tirou a vida de mais de 300 pessoas, a maioria delas crianças. Por causa disso, ele foi condenado à prisão perpétua e enviado para a Coruja Polar. Sua cela é tão pequena que ele mal consegue esticar o corpo. Ele só pode ficar em pé ou sentado, mas não consegue deitar direito. Imagine só, nem mesmo uma criança caberia ali para se deitar. Esse tipo de condição não é apenas um castigo físico, mas claramente uma tortura mental. Além disso, também estava lá Yevgeny Anatolievich Tsioplinski, conhecido como o órfão de Solikamsk. Ele é um serial killer que matou 6 pessoas. Ele foi condenado à prisão perpétua e também levado para a Polar Owl. No entanto, sua mente não suportou o sofrimento extremo dentro da prisão. Em relação a isso, Tsioplinski foi encontrado morto por suicídio e enterrado no cemitério ao lado da própria prisão. A vida cotidiana na Polar Owl é cheia de sofrimento. Cada prisioneiro é rigidamente vigiado e quase não tem direitos. Eles não podem conversar livremente. O tempo deles fora da cela é limitado e sempre acompanhado por um guarda. Muitos experimentam depressão, ansiedade intensa e sentem como se estivessem sendo lentamente consumidos pela tristeza. Na verdade, a comida muitas vezes não é suficiente, é fria e difícil de engolir. Dormir também não é confortável por causa do colchão fino e com o vento muito frio que entra mesmo dentro da zelda. Também há relatos de abuso e violência por parte dos guardas, o que torna ainda mais difícil a situação dos presos. Quando você olha para o todo, fica claro porque muitos criminosos dizem que é melhor morrer do que viver na Coruja Polar. Se até criminosos conhecidos, acostumados à violência, têm medo e desistem ali, imagine o que sentiriam as pessoas comuns. A Coruja Polar não é apenas uma prisão. Ela é um símbolo do destino mais cruel que um criminoso pode enfrentar na Rússia. Da mesma forma, os presos também são designados para diferentes tipos de celas. Eles podem estar sozinhos, com mais uma pessoa, ou em uma cela extremamente apertada, como onde está o famoso terrorista Nur Pashikulaev. Mesmo havendo cama dentro da cela, é estritamente proibido deitar ou sentar durante o dia. Só podem se deitar na hora do lights out. Por isso, desde que acordam até a hora de dormir, eles ficam em pé o dia todo. Isso é um tipo de tortura psicológica que vai destruindo lentamente a sanidade deles. Mas eles têm permissão para sair para o que chamam de exercício por cerca de 90 minutos por dia. Mas isso não é realmente exercício. O local mencionado também é uma prisão. É cercado por muros altos de concreto e coberto por um teto de metal. Eles só conseguem ver uma pequena parte do céu. Como mencionado anteriormente, um dos aspectos mais cruéis desta prisão é o clima. O uniforme deles é fino e praticamente não oferece proteção contra a neve. Se um deles se mover, todo o grupo será atingido por um canhão de água, o que os deixa ainda mais frios. Diferente de outras prisões onde se formam grupos ou gangues, aqui não é permitido nenhum tipo de comunicação. Mesmo nas celas duplas, onde há outro preso junto, é proibido conversar. Se forem pegos, receberão uma punição severa. Nos primeiros 10 anos de sua sentença, eles não recebem visitas e não podem fazer ligações telefônicas. Somente após 10 anos é que eles podem ver a família, e isso apenas uma vez por ano. Além disso, não há refeitório ou lugar para os presos se reunirem. A comida é entregue diretamente em suas celas. Eles passam quase todo o tempo em suas celas. É silencioso e eles só veem os guardas. O objetivo desse sistema é claro: impedir que criem conexões, destruir seu ânimo e tirar qualquer esperança deles. Para alguns, isso é justo porque os presos aqui são criminosos que cometeram crimes cruéis como assassinato, terrorismo e outros atos abomináveis. Mas apesar disso, muitos também dizem que a punição é severa demais. Além disso, na Polar Owl, todos os laços dos prisioneiros com suas famílias foram cortados. A maioria dos parentes deles acredita que não faz mais sentido vê-los.
Todos os dias, os presos só veem os guardas e seus companheiros de cela. Eles não têm conexão com o mundo exterior, então o mundo deles gira apenas dentro da prisão fria e cruel. A vida diária na prisão é sempre a mesma. A tortura física, tormento mental e muito sofrimento. Alimentação e serviços médicos. A comida deles também não muda todos os dias. É sempre a mesma, repetitiva. Até mesmo coisas simples como ouvir rádio ou assistir a um filme são controladas pelos guardas. Só eles escolhem o programa que será ouvido ou o filme que será assistido. E isso só acontece uma vez por semana. Cada movimento dos prisioneiros é determinado, desde a hora de caminhar até a hora de dormir. Na verdade, é quase impossível escapar da prisão coruja polar. Primeiro, por causa da segurança extremamente rígida. A prisão tem 3 portas de ferro em cada cela e é cercada por 5 camadas de cercas altas, também feitas de ferro. Ao redor ainda há guardas armados e grandes cães chamados cães de pastor caucasiano. Os cães são treinados para serem violentos e atacar imediatamente quando ordenados. Em segundo lugar, a própria localização é outro motivo. Porque ninguém consegue escapar. A prisão está localizada no meio do Círculo Ártico, muito longe da civilização. Em relação a isso, houve um prisioneiro que tentou escapar. Ele é Alexander L. Stratov, conhecido como o motorista de táxi sangrento. Ele era um ladrão e serial killer que matou 6 passageiros. Por causa disso, ele foi condenado à prisão perpétua e levado para a Polar Owl. 3 anos depois de ser preso, ele tentou fugir enquanto caminhava, junto com os guardas. Ele usou um pequeno pedaço de metal para impedir que a porta se fechasse completamente. Depois correu e escalou a cerca. Mas, ao descer, ele foi imediatamente atacado por cães famintos e ansiosos para atacar. Mesmo que os guardas tenham tentado parar os cães, seus ferimentos já eram graves. Ele foi levado de volta para dentro e trancado sozinho em uma cela. Alguns meses depois, ele morreu. Desde então, ninguém mais teve coragem de tentar fugir. Por causa desse incidente, a segurança da prisão foi ainda mais reforçada. Eles adicionaram mais grades de ferro e reforçaram a vigilância. A mensagem era clara: ninguém conseguiria escapar da coruja polar. Para os que estão presos aqui, só existem 2 futuros. Viver para sempre sob um clima extremamente frio, suportando punições físicas e psicológicas, ou tirar a própria vida por causa do desespero. Nem todos conseguem aguentar. Muitos escolhem acabar com seu sofrimento tirando a própria vida. Além disso, ao redor da prisão há uma pequena cidade cuja economia gira quase totalmente em torno da existência da prisão. É chamada de cidade-prisão porque quase todos ali estão conectados à operação da coruja polar. Para as pessoas de fora, isso é apenas parte da comunidade delas. Mas para os presos, isso é o fim do mundo deles. Além disso, no meio do frio deserto de Yamal-Nenets, na Rússia, existe uma prisão temida por sua extrema crueldade e condições de vida difíceis. Esta é a colônia Numi. 3 ou mais conhecida como prisão lobo polar. Bem na frente da lobo polar, há uma estátua de lobo que serve como símbolo da ferocidade e crueldade deste lugar. A história desta prisão começou ainda na época de Iosif Stalin. Ela foi construída por prisioneiros vindos de antigos campos. Este é um campo do Gulag, onde milhares de pessoas foram forçadas a trabalhar em locais perigosos na Sibéria. Desde o início, este lugar foi considerado um centro de sofrimento e até hoje é conhecido como uma das prisões mais brutais de todo o sistema penitenciário federal da Rússia. Dentro do lobo polar, mais de 1000 prisioneiros estão detidos. Todos os dias eles precisam suportar o frio extremo, comida que mal os alimenta e repetidas agressões de todos os guardas. As noites são a prova mais difícil. Mesmo quando a temperatura cai, não há um sistema de aquecimento adequado. Algumas Zelda não têm radiador de verdade, e em algumas ocasiões ele está apenas preso na parede. Quando um preso quebra as regras, ele pode ser colocado em confinamento solitário. Existem cerca de 2 dúzias desse tipo de Zelda, onde eles são completamente isolados, sem comunicação com o mundo exterior. De acordo com um ex-prisioneiro, aqui a única maneira de sobreviver é obedecer sem questionar e sem hesitar às vontades dos guardas. Neste lugar, o medo e a desconfiança são predominantes.
Frequentemente, os presos são incentivados a delatar uns aos outros, tornando quase impossível ajudar-se mutuamente ou fazer amigos de verdade. Como resultado, cada um está sempre ansioso, sempre cauteloso e sem ninguém em quem confiar. Mesmo pelo menor erro, há a possibilidade de serem machucados ou punidos. Um dos presos mais conhecidos aqui é Platon Lebedev, um empresário que ficou preso por 8 anos devido a acusações relacionadas à evasão fiscal, lavagem de dinheiro e desvio de fundos. Também há presos aqui que são considerados inimigos do governo. Um deles disse que, assim que você atravessa o portão, imediatamente te lembram que você está no purgatório, que você não tem direitos e não há ninguém a quem possa recorrer para reclamar, mas o castigo não termina apenas com a fome e o frio. Muitos prisioneiros falaram sobre choques elétricos repetidos e espancamentos por parte dos guardas. Também há ocasiões em que eles são trancados em uma caixa de metal, onde precisam permanecer em uma posição curvada ou encolhida, como se ainda estivessem no ventre da mãe. Devido ao aperto e à dificuldade da posição, eles mal conseguem respirar. Esta é uma das formas mais brutais de tortura experimentada pelos prisioneiros em lobo polar. Apesar de tudo isso, alguns dizem que ainda é melhor ir para lobo polar do que para coruja polar. Mas isso não significa que a vida em lobo polar seja fácil. Aqui, cada dia é como uma luta interminável para sobreviver. A pergunta agora é: não importa quão grave seja o crime das pessoas presas aqui, será que elas merecem ser submetidas a esse tipo de punição? Além do que já foi mencionado, a prisão Butyrka é uma das prisões mais antigas de toda a Rússia. Ela foi fundada ainda na época do governo de Catarina a Grande. No começo, ela serviu como prisão para aqueles considerados inimigos do Estado, como os revolucionários e pessoas que se opunham ao governo. Com o passar do tempo, ela continuou sendo conhecida como um lugar para onde eram levados aqueles considerados perigosos e difíceis de controlar. É uma das maiores prisões de Moscou e continua ativa até hoje. Durante muito tempo, as paredes da Butyrka testemunharam diferentes tipos de prisioneiros, desde terroristas, ladrões e criminosos, até políticos e críticos do governo. Devido ao longo tempo de operação da prisão, a história de todo o país está contida nela. Mas além da história, o estado atual lá dentro é ainda mais assustador. Um dos maiores problemas é a superlotação dos presos. Ela só tem capacidade para cerca de 2.000 pessoas. Por causa disso, as celas costumam ficar superlotadas. Há relatos de que mais de 100 pessoas ficam em uma cela originalmente projetada para apenas 10. Devido a essas condições, torna-se quase impossível para os presos viverem de maneira adequada lá dentro. Além da superlotação, outro problema é o calor extremo durante o verão. Moscou enfrenta altas temperaturas durante os meses de verão e dentro da prisão quase não há ventilação. Quando está quente lá fora, fica ainda mais quente dentro das celas apertadas. Os presos ficam presos em lugares apertados e escuros, onde mal conseguem se mover. E isso faz com que fiquem doentes e cansados rapidamente. Devido à superlotação, a higiene também não é adequada. Muitas celas são sujas. Frequentemente há uma mistura de cheiro de suor, fumaça e sujeira. Há mofo nas paredes e no teto e as instalações estão danificadas. Por causa disso, doenças como tuberculose e outras infecções se espalham facilmente. Devido à superlotação e à falta de serviços médicos adequados, muitos presos adoecem e não conseguem se recuperar. Mas pior ainda, há relatos de que os presos, especialmente os dependentes químicos, continuam conseguindo entrar com drogas proibidas lá dentro. Devido à falta de suprimentos, muitos detentos são obrigados a compartilhar uma única seringa. Por causa disso, doenças como a AIDS se espalham rapidamente. Essa situação só piora ainda mais a condição deles. E muitos morrem não só por causa da superlotação e do calor, mas também por doenças contagiosas que são quase impossíveis de controlar dentro da prisão. Há até especulações de que alguns oficiais da prisão deixam deliberadamente essa situação acontecer como punição para os presos que cometeram crimes graves, como assassinato, rebelião e oposição ao governo. Na verdade, para alguns, a situação dentro de Butyrka é ainda mais pesada do que a própria sentença de morte.
Se comparado a outras prisões, como a coruja polar, conhecida pelo frio extremo, Butyrka é o oposto. Aqui, o calor, a superlotação e a propagação de doenças são o que matam os presos. Em ambos os casos, fica claro que ninguém escapa do sofrimento extremo. Por isso, essas duas prisões são consideradas as mais temidas de toda a Rússia. Enquanto isso, uma das histórias mais temidas é sobre 3 prisioneiros: Anatoly, Vladimir e Boris. Cada um deles tem um histórico de crimes graves que os levou a serem condenados à prisão perpétua. Anatoly foi condenado à prisão perpétua por matar um homem apenas para roubar seu carro. E não foi só isso, ele também matou os filhos do homem e um idoso que testemunhou o que ele fez. Já Vladimir é conhecido como ladrão. Um dia, ele entrou em um apartamento para roubar, mas encontrou um casal lá dentro. Em vez de recuar, ele matou o casal com um machado e depois pegou seus objetos de valor. Enquanto isso, Boris teve uma briga com um colega de trabalho. No calor da raiva, ele entrou na casa desse colega e lá matou a mãe e o filho dele. Os 3 não eram novatos na prisão. Eles já haviam sido presos antes e, eventualmente, foram condenados à prisão perpétua. Mas mesmo com a prisão sendo rigorosa, eles encontraram uma oportunidade. Enquanto faziam exercícios dentro da prisão, eles encontraram um pequeno buraco no chão. Foi aí que o plano deles começou. Usando apenas as próprias mãos, eles cavavam todos os dias. Para garantir ainda mais a fuga, eles até compraram um mapa de um guarda em troca de $1 de pássaro. Depois de longos dias de cansaço, eles realmente conseguiram escapar, mas a liberdade deles não durou muito. Vladimir e Anatoly foram recapturados após 3 semanas. Já Boris conseguiu ficar longe por mais tempo, mas ele também foi capturado um ano depois após tentar roubar uma loja. No final, todos eles voltaram para a prisão. Agora vamos dar uma olhada em uma prisão mais conhecida na Rússia, a prisão Cisne Branco. Ela está localizada em Termikrai e é considerada uma das prisões mais seguras do país. Quando foi inaugurada, era destinada a prisioneiros políticos, mas acabou se tornando um lugar para aqueles condenados à prisão perpétua. Desde então, nenhum prisioneiro saiu daqui em liberdade. Diferente de outras prisões que são superlotadas, o Cisne Branco tem grande capacidade, mas ainda assim nunca fica cheia. Apesar disso, isso não significa que a vida lá dentro seja fácil. O nome Cisne Branco tem 2 origens. Primeiro, por causa da sua cor branca brilhante. Segundo, pelo modo peculiar como os prisioneiros são transferidos. Quando eles são transferidos de um lugar para outro, precisam se curvar profundamente com as mãos algemadas nas costas e a postura lembra a de um cisne. Nessa posição, eles não conseguem machucar os guardas nem causar confusão. Dentro do Cisne Branco, a comunicação dos prisioneiros com o mundo exterior é completamente cortada. Eles não têm televisão, não ouvem rádio e também não recebem visitas. Tudo o que eles veem são outros prisioneiros e os guardas rigorosos. Enquanto isso, muitos se perguntam: será que esse tipo de punição aos presos é realmente humano? Mas quando você descobre a gravidade dos crimes deles, percebe que isso é pouco em comparação com o dano que causaram. Um dos exemplos mais conhecidos é Dmitry Vinogrado, um ex-advogado que de repente se tornou um assassino em massa depois que foi abandonado por um colega de trabalho. Ele foi o responsável pelo chamado tiroteio de Moscou, onde 6 pessoas morreram. Por causa disso, ele está destinado a passar o resto da vida na prisão conhecida como Cisne Branco. Também está lá Dmitry Karimov, mais conhecido como o maníaco dos produtos de concreto. Ele estuprou 10 mulheres e matou algumas delas. Este é um dos casos que chocaram a Rússia devido à crueldade que ele demonstrou contra as vítimas inocentes. Também está aqui Gennady Serebrennikov, um ex-major do Ministério de Assuntos Internos. Quando seu filho se envolveu em um assassinato, ele escolheu matar todas as testemunhas para salvá-lo. Além disso, ele ainda matou a própria esposa do filho. Atualmente, ele é como os outros criminosos cruéis que foram presos na White Swan até seu último suspiro. Da mesma forma, na White Swan, os presos não sentem apenas punições físicas, mas principalmente os intensos efeitos psicológicos.
As celas são rigorosamente vigiadas e cada movimento dos prisioneiros é controlado. Segundo relatos, as regras aqui são extremamente rígidas. Há um psicólogo designado especificamente para estudar cada preso e agrupá-los com outros cujas personalidades não entrem em conflito. O objetivo disso é evitar que os presos enlouqueçam completamente. O fato de ser necessário um sistema assim mostra o quão pesada é a tensão lá dentro. Embora a vida diária deles seja triste, há pequenas coisas que lhes são dadas. Eles têm permissão para caminhar por 1 hora todos os dias e tomar banho por 10 minutos, às vezes uma vez por semana. Eles também têm acesso a uma pequena biblioteca e a um comissariado onde podem comprar algumas necessidades. Mas se a White Swan já é severa, a prisão chamada Black Dolphin é ainda mais assustadora. Ela é conhecida como o lar dos criminosos mais cruéis, desde assassinos em série e terroristas até canibais. Ela foi chamada de Black Dolphin por causa da estátua de um golfinho preto que fica bem na frente da entrada da prisão. Dentro da Black Dolphin, cada preso fica isolado em celas rigorosas com 3 portas de ferro. Não há chance de sair sem passar pelos rigorosos pontos de verificação. Todos os dias, eles recebem apenas 90 minutos para se exercitar, enquanto suas celas são inspecionadas pelos guardas para garantir que não haja itens ilegais. Desde o momento em que acordam até a hora de dormir, eles não podem sentar ou deitar em suas camas. Eles precisam permanecer em pé porque a cada 15 minutos os guardas fazem rondas para garantir que estão obedecendo. Isso serve como uma maneira de impedir que eles planejem uma fuga ou qualquer atividade secreta.